Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para você como usar a ferramenta de escala aqui no SketchUp, tá? Para isso eu montei um cenário aqui bem simples, você pode fazer qualquer coisa parecida, tá? Não precisa fazer alguma coisa igual ao que eu fiz, só para a gente realmente usar a ferramenta para que você entenda como que ela funciona. Bom, a ferramenta de escala, primeiramente, onde que ela está? Ela está aqui do lado, pelo menos no meu painel, ela está aqui do lado, nesse conjunto grande de ferramentas que é essa barra toda aqui. Ela está no meio das ferramentas aqui de modificações, né? As ferramentas de edições, onde eu tenho aqui o empurrar, puxar, tenho o mover, eu tenho também ali a ferramenta de escala. Bom, mas imagina que ela não está aparecendo, você não tem a ferramenta de escala aí no seu painel. O que você vai fazer? Você vai lá em cima em visualizar, barras de ferramentas, e aqui você vai procurar, no caso, eu costumo usar ela no conjunto grande de ferramentas. Eu vou marcar aqui a barrinha, ó, conjunto grande de ferramentas, e ela vem aqui, tá? Vem todo esse painel. Ela também está aqui em editar, tá? Se você quiser a barrinha menor, só com os elementos aqui de modificação, com as ferramentas de edição, é só você usar essa barrinha de editar, tá? Que é essa aqui, ó, essa barra aqui, tá bom? Eu prefiro ela no conjunto grande de ferramentas, então eu vou usar só o conjunto grande mesmo, tá bom? Então eu fecho aqui, veja que eu fui lá em visualizar, barras de ferramentas, marquei conjunto grande de ferramentas, veio essa barra grande aqui, posso fechar essa caixa. Se essa barra vir aqui no meio, né, ou vinha deslocada como está o meu, é só clicar aqui nessa faixinha, nessa barrinha de título, onde tem nome, tá vendo? Eu vou clicar com o botão esquerdo, segurar o botão esquerdo, manter ele pressionado, ó, do mouse, trago aqui para o cantinho da tela e aí eu solto aqui que ele ancora, tá bom? Vai ter um ponto que ele vai ocupar o espaço, vai ancorar, você vai perceber quando isso acontecer, e aí você solta que ele vai ficar no cantinho aqui da sua tela. Enfim, isso aí é só para mostrar como que você traz a ferramenta de escala, caso você não tenha ela aí na sua barra de ferramentas, na sua interface. Agora para a gente usar. Bom, ou você clica no objeto e clica aqui na ferramenta de escala, veja, eu cliquei no objeto, clico aqui na ferramenta de escala, ele já habilita a ferramenta, eu consigo ver essas arestas amarelas e esses gripes verdes aqui, tá? Ou então, aí eu vou sair agora, tá? Eu vou usar a barra de espaço aqui, que é a barra de espaço no SketchUp, a gente desabilita a ferramenta, então eu usei a barra de espaço, e o outro modo para acessar essa ferramenta aqui é pelo atalho. O atalho da ferramenta de escala é a letra S no teclado. Então você seleciona o objeto, aperta aí o S e pronto, ele habilita a ferramenta de escala de novo, tá bom? Bom, agora como que a gente usa a escala de fato? Veja que aparecem esses gripes verdes e eles têm posições diferentes. Eu vou mostrar para você passo a passo como que isso funciona, tá? Esses grips no meio das faces, que pode ser esse aqui, pode ser esse, ele vai estar aumentando ou diminuindo esse objeto, ele vai estar deformando esse objeto em apenas uma direção. Se eu clico nesse aqui, e eu não vou segurar o botão, tá? Olha só, eu clico, posso soltar o botão, não precisa arrastar o botão, tá? Clicou, soltou, você traz o mouse para frente, para trás, e você está deformando esse objeto em um eixo só, em uma direção só. Quando você quer que ele pare, quando você quiser executar a ferramenta, terminar com ela, é só você clicar novamente, ó, cliquei, pronto, acabou. Posso vir aqui também, ó, clico nessa direção, ele vem apenas nessa direção, tá vendo? Aí eu quero que ele fique desse tamanho, olha só, clique aqui, acabou. Para cima, enfim. Esses grips no meio das faces, eles vão estar aumentando ou diminuindo, alterando o tamanho desse objeto, deformando esse objeto em apenas um eixo, em uma direção só. Se você usa o meio da aresta, que pode ser esse meio, esse gripezinho do meio aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, você vai estar aumentando ou diminuindo, novamente deformando esse objeto, só que dessa vez em duas direções. Veja que quando eu pego no meio dessa aresta, eu consigo vir para frente e consigo vir aqui para o lado, ó. Então eu consigo estar alterando ele em duas direções. Eu vou clicar aqui para concluir essa ação. Posso pegar, só para fixar esse exemplo, desse meio dessa aresta aqui também, que eu vou conseguir deformar indo para cima ou vindo aqui para frente, tá? Então, quando você pega os gripes do meio das arestas, você vai conseguir deformar em dois eixos, em duas direções. Se você pega nesses vértices, nessas pontas aqui, aí você não vai deformar. Veja só, eu vou clicar. Nesse caso, eu já não deformo. Eu aumento ou diminuo esse objeto,
proporcionalmente, tá? Ele não deforma, não fica esticado, não fica comprido, ele fica com a mesma proporção, só que ele vai aumentar ou diminuir por um todo. E aí você pode usar um fator de escala, que é um fator de multiplicação. Pense que você vai estar aumentando ou diminuindo o tamanho do objeto, multiplicando ele por um número. Esse número de referência, o valor de referência é sempre 1. O tamanho original do objeto, toda vez que você aplica a escala, vai ser sempre 1. Se eu multiplicar ele por 1, na verdade, eu não estou nem aumentando nem diminuindo. É eu fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar nele, tá? Consigo aumentar ou diminuir aqui manualmente, mas eu digito o fator de escala 1, Enter, ele permanece do mesmo tamanho porque eu multipliquei ele basicamente por ele mesmo, tá? Bom, se eu coloco um valor maior que 1, ele vai aumentar. Se eu coloco um valor menor que 1, ele vai diminuir. Se eu quero, por exemplo, dobrar o tamanho dele, eu vou clicar nessa ponta aqui novamente, tá? E coloco 2, Enter, ele está 2 vezes maior. Se eu quisesse que ele ficasse 3 vezes maior, seria a mesma coisa. Eu clico nele aqui, olha só, coloco 3, Enter, e ele está 3 vezes maior em relação ao tamanho que ele tinha antes de eu fazer a escala. Se eu quero que ele tenha agora metade do tamanho, o que eu faço? Eu vou clicar aqui, novamente nesse vértice, vou colocar vírgula 5. Vírgula 5 é metade de 1. Lembra que o tamanho de referência é sempre 1. Se eu coloco um valor menor que 1, ele diminui, maior ele aumenta. Então, vírgula 5 é como se eu estivesse multiplicando ele por meio. Então, eu coloquei, ó, vírgula 5, Enter, ele tem a metade do tamanho que ele tinha antes. Vou dividir ele pela metade novamente. Eu vou clicar aqui, vou colocar de novo vírgula 5, Enter, e novamente ele tem a metade do tamanho, tá? Só para isso ficar bem fixo, porque eu quero que você realmente entenda como funciona a ferramenta de escala. Se eu clicar novamente aqui e colocar vírgula 1, Enter, ele tem agora 10% do tamanho que ele tinha antes. Ele está 10 vezes menor do que o tamanho anterior. E aí eu quero que ele volte ao tamanho original, tá? Como é que eu faço? Eu vou multiplicar ele por 10. Eu vou clicar novamente aqui nessa ponta, coloco 10, Enter, ele está 10 vezes maior, ou seja, ele voltou ao tamanho que ele tinha antes. Então, basicamente é isso. Você aplica a escala, coloca um fator de escala que se for maior que 1, ele aumenta. Se for menor que 1, ele diminui. E se for 1, ele não aumenta nem diminui, ele vai ficar do mesmo tamanho, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Tem também um outro detalhe aqui, que é o seguinte: quando você aplica a ferramenta de escala, ele tem uma origem. Veja só, eu cliquei nesse grip aqui, ele está aumentando ou diminuindo no ponto oposto, no grip oposto, nesse ponto aqui. Eu cliquei nesse grip e a origem, né, o centro da escala, o ponto a partir de onde ele aumenta ou diminui, é aquele grip oposto ali, tá vendo? Eu vou só concluir aqui, vou pegar um outro grip, por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, veja que agora ele aumenta ou diminui em relação ao grip oposto ali embaixo, tá? A partir daquele grip oposto, tá vendo? Bom, você pode alterar isso quando você está aqui aumentando ou diminuindo, se você bater no Ctrl, na tecla Ctrl. Veja só, aperta aqui Ctrl, ele vai para o centro, ao invés de aumentar ou diminuir lá pelo grip oposto, ele vai aumentar ou diminuir pelo centro, tá vendo? Eu vou apertar o Ctrl de novo, ele vai lá para o outro grip oposto. Então, o Ctrl, ele vai alterar do centro para o grip oposto essa referência de início da escala, de origem da escala. Tem também uma outra forma de você aumentar ou diminuir o tamanho dos objetos, de você redimensionar os objetos, que aí você já não vai usar a ferramenta de escala. Nesse caso, você vai usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta da fita métrica, tá? Bom, você vai usar, deixa eu dar uma barra de espaço aqui para sair da escala. Você vai usar essa ferramenta quando você precisar redimensionar ou restringir o tamanho de um objeto a uma dimensão específica. Você não vai usar um fator de escala, você precisa que esse objeto tenha um tamanho específico. Então você vai restringir ele com esse tamanho. Por exemplo, esse banco aqui. Se eu for pegar a letra T, que é a fita métrica, né? A letra T é o atalho da fita métrica, tá bom? Você pode clicar aqui no ícone, eu posso só usar a letra T aí no teclado. E eu vou clicar aqui, ó, nessa pontinha da perna e trago o mouse até aqui. Você nem precisa clicar nesse ponto, tá?
Só de você trazer o mouse até aqui, ele já vai te mostrar que dessa ponta até essa, esse banco aqui tem 1,62. Eu preciso que ele tenha 2 metros. Por qualquer motivo, eu quero que daqui para cá ele tenha 2 metros. Olha só, é bem fácil, muita gente não conhece, mas é uma ferramenta bem fácil de usar, ela é bem útil em algumas situações, mas você tem que tomar o cuidado de fazer isso dentro do componente, tá? Isso que eu vou mostrar para você, você vai fazer dentro do componente. Você vai dar um duplo clique nesse componente aí que você quer redimensionar, no caso nesse banco, vai pegar então a sua ferramentazinha da fita métrica, não é a escala, é a fita métrica, tá? E você vai clicar naqueles 2 pontos, naquele intervalo do elemento que você precisa restringir com uma dimensão específica. Vou clicar ó, dessa ponta até essa ponta aqui. Chego aqui, clico, ó, pronto, cliquei. E vou definir o tamanho que ele precisa ter, que no caso é 2 metros, olha só, 2, Enter. Ele vai mostrar esse aviso, ele vai perguntar se você quer redimensionar esse componente, porque isso aqui, esse banco, ele é um componente. Eu vou dizer que sim. Pronto, ele redimensionou. Posso dar um espaço aqui agora para sair da ferramenta da fita métrica e vou dar ESC aqui para sair do componente. Se eu for medir daqui para cá, ele tem, olha só, 2 metros, tá vendo? Só para recapitular, só para ficar fixo aí para vocês, eu quero que ele tenha, por exemplo, vamos lá, 1,5 m, tá? Daqui para cá, ele vai ter 1,5 m. Então você vai novamente entrar no componente, vai pegar a ferramentazinha da fita métrica, vou pegar daqui para cá e vou colocar 1,5 Enter. Ele vai mostrar esse aviso perguntando se eu quero redimensionar esse componente. Eu vou dizer que sim. Pronto, redimensionei. Quando eu medir aqui agora, daqui para cá, ele tem, olha só, 1,5 m, exatamente 1,5 m, tá bom? O cuidado que eu falei que vocês têm que ter, eu vou só sair agora desse componente, é fazer isso dentro do componente, tá? Porque se eu fizer fora, eu vou estar redimensionando todo o meu desenho. Olha só o problema. Se eu pegar aqui a fita métrica nesse momento e for medir daqui para cá, eu tenho dessa parede, né, desse ponto até esse aqui, eu tenho 11,32. Se eu for redimensionar, por exemplo, esse banco, e digamos que eu esqueci de entrar no componente, eu vou pegar aqui a fita métrica, vou pegar daqui para cá, a mesma coisa, vou colocar, por exemplo, 2, Enter. Agora ele vai perguntar se eu quero redimensionar o modelo. Veja, não é mais o componente, eu estou redimensionando o modelo todo, tá? Eu vou dizer que sim e olha o que acontece. Esse elemento, esse grupo aqui das paredes, ele aumentou de tamanho, tá? A minha ideia, digamos, e a minha intenção era aumentar ou diminuir esse componente aqui, mas ele nem foi afetado, ele continua com 2 metros. Se eu medir daqui para cá, veja que ele continua com 2 metros, ou melhor, com 1,5 m, né? Ele estava com 1,5 m, eu queria que ele tivesse 2, né? Mas a parede, que antes tinha 11,32, veja que agora ela ficou maior. Então, quando você faz isso fora do componente, você está redimensionando todo o seu desenho, tá? Ele não altera o componente em si, ele vai alterar os grupos, mas ele não altera o tamanho do componente, mas você não vai estar alcançando o que você quer, que é redimensionar apenas o componente, tá bom? Então, só tome cuidado quando você for usar essa função aí de redimensionar objetos pela fita métrica, entre no componente, isso é bem importante. Beleza, eu acho que é isso aqui, espero que você tenha entendido então como que usa a ferramenta de escala. Qualquer dúvida é só comentar aí que eu respondo, tá bom? Até a próxima!